Bom dia, senhores vereadores, senhora vereadora, demais servidores da casa aqui presentes, estagiários e aos nossos assessores. E a todos que nos ouvem, então, também pelo YouTube. Estamos, então, na nossa 8ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, número 1 de 2019, designada pela Portaria número 64 de 2019 e alterada pela Portaria número 101 de 2019. Solicito ao vereador Ayrton Savelo, na qualidade de vice-presidente, que faça então a chamada dos membros dessa comissão. Bom dia, senhor presidente e demais membros dessa comissão, vereador presente, vereador Coraza, assessores, servidores. Então vamos à chamada do membro dessa comissão. Vereador Ademar Dor Schmidt. Presente. Vereador Renato Raimer. Presente. Vereadora Janice Salvador. Presente. Vereador Marcos Zanetti. Presente. E o vereador Ayrton Savelo, presente. Havendo quórum legal, então eu declaro aberto os trabalhos às 9 horas e 45 minutos do dia 12 de junho de 2019. Temos então aqui como pauta a nossa aprovação da ata da reunião anterior. Seria então a ata da 7ª reunião dessa comissão, realizada no dia 5 de junho, que foi disponibilizada na rede interna de computadores da Câmara. Eu coloco em discussão. Sem manifestação, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis à aprovação da ata permaneçam como estão. E os contrários, por favor, que se manifestem. Aprovado, então, por unanimidade. Muito bem. Nós não temos nenhum convocado para a data de hoje. Nós conversamos aqui um bom tempo aqui, antes de iniciar a reunião. E até para que fique gravado, para que as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento possam entender aqui. Nós estamos praticamente na metade do tempo que nós temos aí para a conclusão dos atos da nossa CPI, sempre lembrando que é possível o prazo de prorrogação, isso é uma prerrogativa em especial da relatora, mas também dos demais membros. Mas entendo eu, e aí depois naturalmente, democraticamente abrirei a palavra, mas entendo eu que as peças principais para montar esse quebra-cabeça já estão em cima da mesa e algumas peças já estão se encaixando. A partir de agora, então, imagino que nós entraremos aqui numa segunda fase dessa CPI, onde nós preencheremos essas lacunas que ficaram de dúvidas, e para isso nós tivemos essa nossa conversa prévia aqui, então, para fazer essas definições de quais as medidas nós tomaremos a partir de agora, sempre tomando bastante cuidado, porque nós sabemos que nós tínhamos um relator que acabou se ausentando por motivo aí, de doença, e nós temos então uma nova relatora que acabou entrando aí, naturalmente que acompanhava a CPI, mas passa a ter uma responsabilidade maior com um tempo mais curto. Então a gente tem que respeitar esse tempo aí também da relatora vereadora Janice. Lembrando a todos que a pasta da CPI está no SAPERI, para que todos os vereadores possam estar analisando. Lá também está já alguns documentos que eu pedi em relação às comunicações que foram feitas, melhor dizendo, as notificações que foram feitas para a empresa por parte do Sebastião, que foi um convocado, foi na oitiva, que era o fiscal do contrato. Então já estão lá, é importante que todos deem uma olhada, porque ele foi indagado, ele mesmo nos relatou vários problemas, e aí quando eu fiz a pergunta se ele havia feito alguma notificação, ele disse que sim, está todo no processo, então seria importante que todos olhassem com bastante calma, porque a partir dali também nós deveremos ter algumas respostas. Lembrando também que já existe em trâmite aí um pedido para algumas explicações referente à balança. A vereadora Janice depois deve se manifestar em relação a isso, também complementando esse pedido. E a partir da análise desses documentos que ainda virão, nós também provavelmente teremos aí mais alguns desdobramentos. Tivemos outros fatos bastante difíceis aí em relação, por exemplo, às placas que foram levantadas aqui pelo vereador Ademar, e isso também, houve um contraditório ali entre o diretor da empresa e o funcionário que foi ouvido pela última vez. É importante que a CPI também apure, e aí eu convoco a todos aqui para que nós possamos aqui não deixar essa carga única e exclusivamente em cima da relatora, porque, veja bem, se nós analisarmos que tem a questão das placas, que é um crime, né, onde o diretor diz uma coisa e o funcionário diz outra, onde nós temos um fiscal de contrato que diz que a empresa foi notificada várias vezes. Nós ainda temos que ouvir o secretário por que é que essas notificações não surtiram um efeito prático.
Nós temos aí a questão da balança que ficou por mais de um ano sem uso e foi feito então aí uma análise de uma média do que era recebido. Nós precisamos então também ter acesso a esses documentos para que nós possamos entender se cada caminhão desse foi mantido uma média, porque é uma variação que pode ser usada uma média, mas eu entendo que por um tempo curto, um período de mais um ano, pode ter gerado um passivo para o município muito grande, e essa empresa pode ter recebido um valor de um serviço do qual ela não prestou. Então, isso é bastante complicado. Voltando à questão da fiscalização do contrato, importante dizer também que, como foi dito aqui pelo próprio fiscal de contrato, os fiscais de contrato só sabiam muitas vezes que era fiscal de contrato quando surgia um problema. Eles não eram comunicados previamente, olha, você a partir de agora é fiscal desse contrato. Tanto é que depois parece-me que mudou, segundo ele, que agora no momento em que é indicado o fiscal do contrato, ele assina junto. Então, quer dizer, é um erro gravíssimo que vem de um certo tempo, de outras gestões, e a gente também tem que apurar esses fatos. Temos aqui muitos relatos das más condições de trabalho que esses trabalhadores eram submetidos. Também temos que apurar esses fatos. Então, assim, são no mínimo aqui 5 fatos de extrema importância que tem que a sociedade espera essas respostas, e nós não podemos simplesmente pegar essa carga e deixar toda essa responsabilidade na mão da relatora. Por isso que eu digo aqui e sugiro aos vereadores que tomem uma deliberação em seus gabinetes, como nós estamos tendo o cuidado do nosso gabinete, que é fazer esses apontamentos e fazer uma espécie de junção desse relatório para que ele seja o mais consistente possível. Porque, assim, o que precisa ficar bem claro é que, assim, apareceram aqui muitos fatos, dentre eles fatos criminosos, fatos de negligência, fatos de possíveis indícios de uma corrupção de alguém que pode ter sido favorecido nessas entregas desses materiais, ou seja, da própria empresa que provavelmente recebeu um valor que não foi aquilo que ela prestou, e aí nós chegar no final dessa CPI e não apresentar a consistência desses fatos, eu acho que fica uma mancha ruim para toda essa comissão. É diferente de quando você abre uma comissão que você não tem subsídios para incriminar ou para indiciar alguém. Agora, com todos esses subsídios que nós temos aqui, de fato, nós precisamos fazer com que esse relatório seja o mais consistente possível para que sejam apurados no âmbito das justiças, mas que todos esses indícios partam aqui da comissão. Eu vou abrir aqui, então, só relembrando que nós vamos colocar em deliberação aqui, então, como uma forma geral, enfim, solicitado aqui pelo vereador Ademar, que seja, então, ouvido o secretário de Meio Ambiente, do qual já temos o requerimento pronto. O vereador Ademar vai se manifestar também no sentido de fazer a convocação do advogado, que aliás já o fez, e também do dono da empresa. Então, para a gente encaminhar essa convocação para eles e aguardar a resposta. Então, eu vou abrir aqui democraticamente aqui a palavra a cada vereador, sinta-se, não vou estabelecer ordem, mas cada um se manifeste, justamente para que dê essa contribuição, para que essa segunda fase seja uma fase mais contundente, específica, e reitero aqui, nós precisamos aqui de um trabalho conjunto de toda a Comissão Parlamentar de Inquérito, porque são, como eu disse aqui, 5 fatos extremamente relevantes que necessitam ser apurados, e aí nós precisamos da contribuição de cada gabinete, porque é um trabalho bastante extenso. Obrigado, presidente. Bom dia, colegas vereadores e vereadoras, nossos auxiliares, assessores, estagiários e servidores da casa. Primeiramente, eu fico feliz da forma que estamos interagindo aqui nesse momento, para que nós possamos estar caminhando aí em relação a esta investigação e que realmente nós possamos colher frutos, né, para que os culpados, se tiverem, sejam penalizados. Eu acredito que nós não podemos dar mais espaço para que o setor público sirva de estrutura, de trampolim para desvio de dinheiro ou paralisar o erário público. E neste quesito, o presidente já adiantou a minha vontade, aí, externando minha vontade de ouvir agora o dono da empresa, nessa segunda etapa da CPI, como nós também já aprovamos a vinda do advogado. Então, assim, presidente, eu acredito que nós conversamos aqui em off, né? Eu prefiro não expor o motivo do porquê estes agentes serão chamados,
até para que não se crie nenhum tipo de expectativa falso, para que o próprio convidado já venha com a munição em relação das perguntas que a gente vai fazer. Mas é importante que sejam ouvidos, porque o fato é relevante, ele é muito relevante. Então nós precisamos realmente agora fazer esse trabalho em conjunto da Comissão Parlamentar de Inquérito, os nossos gabinetes, e inclusive a sociedade organizada que nos assiste nesse momento, quem tiver alguma denúncia, algum indício de fraude que houve nesse processo do trabalho, em relação ao transtorno que trouxe todo esse trabalho do lixo, para nós é importante. Sabemos sim das dificuldades que teremos, para ouvir alguns convocados, mas eu acredito que essa casa precisa fazê-lo para que nós depois, no futuro, não venhamos se arrepender de alguma ação que a gente poderia ter feito, e para isso eu acredito que o diálogo entre nós aqui está fluindo bem para que a gente possa estar então, cada um fazendo o seu trabalho da forma que melhor convém para tentar colher mais informações. Mas eu acredito que a primeira parte foi muito válida, foi muito válida, porque nós também temos que ter um certo cuidado em relação de alguns trabalhadores e servidores que a gente vá ouvir, os que nós ouvimos. Nós não podemos também, nós temos que pensar na vida profissional deles. Então, eu acredito que foi válido, mas agora essa segunda etapa nós precisamos entrar um pouquinho mais em relação o que nós realmente traz aqui nesse momento. Temos fatores gravíssimos a serem esclarecidos, inclusive para auxiliar, então, a justiça, fazer o seu trabalho devido em relação a isso. E nós sabemos que já houve descumprimento, afronta a decisões jurídicas, Então, tudo isso precisa ser agora esclarecido. Então, eu vou pedir para que a minha assessoria faça o requerimento, proponho aqui, seus colegas vereadores e a vereadora relatora quiser assinar junto, não tem nenhuma objeção, pode ser feito em nome da comissão, sem problema algum, para a gente convocar, então, o proprietário. Me parece que surgiu várias vezes o nome de Marcelo, é isso? Se eu não me engano, não me recordo, mas Márcio ou Marcelo, alguma coisa assim. Então a gente vai fazer o levantamento agora, para que esses venham. De outro fato aí, cabe à comissão também decidir, pode ser feito até após essa oitiva, o pedido, o convite, convocação, como se compreende na Comissão Parlamentar de Inquérito, ouvir alguns policiais, alguns guardas municipais que tiveram presente na noite aonde nós também estivemos, que houve o fato, da tentativa de levar caminhões para fora do município de Toledo. Então, eu acredito que também seria importante, inclusive, coletar este boletim de ocorrência que foi feito lá na noite, lá na Endur. Isso aí seria muito importante, eu vou fazer esse pedido para a gente ter esse boletim, para, de fato, a gente também ter subsídio, do que foi posto nesse boletim de ocorrência, para a gente poder interrogar, então, estas duas testemunhas. Obrigado, vereador Ademar. É importante, eu já peço então, gentilmente, que o senhor possa pedir para a assessoria providenciar o quanto antes, para que na próxima quarta-feira possa ser deliberado, assim como eu peço também para os demais membros da CPI, que possam produzir todos os requerimentos possíveis e os indicativos ainda esta semana, para que na próxima quarta-feira nós possamos deliberar, porque automaticamente na outra quarta-feira nós também não teremos nenhum membro para ser ouvido, até porque o único protocolo que nós temos aqui aguardando, como já disse a todos aqui, é referente ao secretário, que nós entendemos que tem que ser um dos últimos, até para fazer alguns esclarecimentos das informações que forem chegando ao longo da CPI. Então eu entendo que seria essa fase crucial de nós convocarmos todos os possíveis, claro que nada impede de que no decorrer das convocações outros nomes surjam e assim nós o faremos. Mas essa segunda fase é importante que a gente ajude a montar todas essas peças desse quebra-cabeça. Então, eu peço gentilmente a todos os membros aqui que deem uma lida mais
aprofundada no processo essa semana e possam encaminhar os requerimentos para a CPI para que na próxima quarta-feira a gente possa deliberar e na sequência então já começar a ouvir. Passo a palavra aqui então à relatora. Bom dia, presidente, demais membros da comissão, servidores e assessores que nos acompanham. Sem dúvida nenhuma, como toda CPI, essa também precisa ser encarada com a devida seriedade e profundidade que os fatos exigem. Entendo também que o diálogo havido aqui na comissão favorece o trabalho porque nos dá condições de apurar aquilo que precisa ser investigado, que precisa ser verificado. Em relação ao que o vereador Adhemar dizia, eu gostaria sim de assinar o requerimento também, até porque essa é a segunda reunião de que participo e vim com a ideia de propormos que fosse ouvido o representante que assinou o contrato, o proprietário, enfim, aquele que foi delegado como responsável da empresa para a assinatura do contrato, e do mesmo modo o secretário, que agora é secretário de Desenvolvimento Ambiental e Saneamento, né? O nome da secretaria mudou e nós ainda, obviamente, não incorporamos essa mudança de nome, mas são duas pessoas chave nesse processo. E certamente outras questões surgirão, como o presidente acabou de mencionar. Inclusive nas nossas conversas, eu já fui anotando alguns aspectos que ensejam novos requerimentos, novas solicitações, para que nós possamos ir encaixando essas peças do quebra-cabeça. Então, da minha parte, embora esteja iniciando o trabalho da CPI, obviamente isso vai demandar um esforço extra e um apoio dos membros da comissão, mas, sem dúvida nenhuma, com o compromisso em que as questões sejam apuradas, as últimas consequências, e que nós possamos indicar os responsáveis e que eles sejam, como eu sempre digo, punidos no rigor da lei, uma vez que não nos compete a aplicação de punição. O que nos compete é indicar essas responsabilidades e que os encaminhamentos sejam dados pelas autoridades responsáveis. Também já gostaria, senhor presidente, de adiantar que na próxima quarta-feira, no dia 19 de junho, não estarei presente à reunião. Como passei a integrar a comissão de inquérito há poucos dias, eu já havia assumido um compromisso com a Secretaria Municipal de Educação no dia 19. A Secretaria estará no processo de formação dos seus servidores e eu estarei trabalhando com um grupo de professores de 5º ano. Por essa razão, não estarei à reunião no dia 19, mas, obviamente, de antemão, já manifesto o meu parecer favorável à convocação tanto do proprietário ou do responsável pela empresa que assinou o contrato, como do secretário de Desenvolvimento Ambiental e Saneamento. Okay? Obrigada. E do advogado também, e de outras pessoas que julgarmos importantes que sejam ouvidas na comissão. É importante sempre lembrar aqui que todas as convocações aqui foram aprovadas por unanimidade. Isso já dá uma credibilidade muito grande para a CPI em relação à transparência aqui e aos fatos que todos nós aqui buscamos. Eu abro a palavra aqui então para o vereador Renato, se gostaria de se manifestar, por favor, fique à vontade, vereador. Bom dia, presidente. Bom dia, membros da comissão, vereadores. O vereador Corazza já foi, né? Demais pessoas presentes. Realmente eu concordo também quanto a essa questão da convocação, mas tudo, conforme o presidente já colocou, dentro da possibilidade da vinda, né? Ou vinda com recursos próprios, né? E não dando despesa para a Câmara seria melhor, né? Então, se não tiver outro jeito, ou videoconferência, ou em último caso, se não tiver outro jeito, então, se for liberado pela presidência, pela mesa da Câmara, poderá ser também custeado essas despesas, né? Então, são motivos acho que essenciais que fazem parte. Essas pessoas devem ser ouvidas, não tem nem dúvida, né? Tanto o dono da empresa como o advogado, né? Que acompanhou todo esse processo aí de tentando levar embora os caminhões, né? E como também o secretário que já é convocado. Então essas pessoas são essenciais nós ouvirmos, né? Obrigado, vereador Renato. Passo a palavra ao vereador Ayrton Savelo. Bom dia a todos novamente. Também concordo com que seja convidado o dono da empresa, também o jurídico que estava da empresa aí, e também que fosse, às vezes, convidado também alguns da Guarda Municipal que esteve presente, né, vereador Adhemar? E da Polícia Militar também, que esteve presente, que nós possamos ouvi-los, que eles é uma peça fundamental também nesse processo. Então, concordo plenamente que essas pessoas sejam convocadas.
Obrigado, vereador. Então, providenciar, vereador Edmar, essa questão aí eu vou pedir para Vossa Excelência esse boletim de ocorrência, porque lá vai constar o nome das pessoas, então a gente pode fazer essa convocação através desse boletim de ocorrência. Lá consta. Muito bem. Bom, eu acho que nós então fizemos aqui bons encaminhamentos hoje para que a gente entre nessa chamada segunda fase, como a gente está tratando da comissão, para que possa então, de fato, dar um passo a mais. Então, fica então a próxima reunião para a data do dia 19, né, que é na próxima quarta-feira, também sempre às 9 horas da manhã. Bom, não havendo nada mais a ser tratado, eu declaro então encerrada a nossa reunião às 10 horas e 5 minutos. Agradecendo mais uma vez a presença de todos os membros da comissão.